professora Julie de Matemática, essa é a nossa aula de número 4.1. A gente vai ver um pouquinho, né, uns exercícios aplicando aí o que a gente estudou sobre conjuntos numéricos, né? Então, o nosso objetivo hoje vai ser resolver e aplicar exercícios sobre o que foi estudado sobre os conjuntos numéricos aí, certo? Então, na aula de hoje você vai precisar do seu caderno, caneta, lápis, borracha e régua, né? E eu espero que vocês façam os exercícios com calma e atenção para aplicar esse conteúdo que é muito importante para o ano que vem, que vocês vão usar bastante também, tá certo? Então vamos começar com o primeiro exercício. Vocês podem pausar aí o exercício, tentar resolver e depois voltar aqui para a correção, tá certo? Número 1. Sobre os conjuntos numéricos, podemos afirmar que 1. A soma de dois números racionais é sempre um número racional. 2. A divisão de dois números naturais é sempre um número natural. 3. A diferença entre dois números inteiros é sempre um número inteiro. E 4. O produto entre dois números reais é sempre igual a um número real. Então, a gente vai analisar essas afirmações aqui e vamos ver se todas elas são verdadeiras ou se tem algumas que são falsas. Então, a primeira, que fala aqui que a soma de dois números racionais é sempre um número racional. Ela é verdadeira, né, gente? Quando a gente trabalha com números racionais, que basicamente são quase todos os números, o resultado, né, de somar dois números racionais vai ser também outro número racional, ok? Agora, a segunda afirmação, a divisão entre dois números naturais é sempre um número natural. Isso é falsa, né? Fica bem fácil de encontrar um exemplo, por exemplo, 3 divididos por 2, onde 3 é um número natural e 2 também é um número natural, a gente tem como resultado 1,5, que é um número decimal, e a gente sabe que números decimais não são naturais, né? Números decimais são apenas racionais, ok? Terceira afirmação, a diferença entre dois números inteiros é sempre um número inteiro. Ela é verdadeira, né? Pensando aqui, imagina lá, um número negativo, eu vou diminuir de outro número negativo, minha resposta vai ser um número negativo ou um número positivo. Mas eu não vou ter números quebrados, né? Não vou ter números decimais quando eu somar ou subtrair números inteiros. Então, sim, ela é verdadeira. O produto entre dois números reais é sempre igual a um número real. Essa também é verdadeira, né, gente? Número real são todos os números que a gente conhece. Então, todos os números que a gente conhece, se eu multiplicar um entre o outro, eu vou resultar também em todos os números que a gente conhece, né? O resultado pode ser qualquer número dentro do conjunto dos números reais. Então, sim, é verdadeira, né? Então, observem. A gente tem a 1, a 3 e a 4 como verdadeiras e apenas a número 2 é falsa. Então, vamos analisar aqui as alternativas, né? Julgando as afirmativas, temos que, letra A, somente a alternativa 1 é falsa? Não, a gente viu que a número 2 é a falsa, né? Letra B, somente a alternativa 2 é falsa? Faz sentido, né? Somente a alternativa 2 é falsa, todas as outras são verdadeiras. Eu já vou assinalar essa daqui. Vamos esperar, vamos ler as outras alternativas e ler e ver qual pode ser a resposta. Será que não tem alguma errada? Vamos dar uma olhada. Somente a afirmativa 3 é falsa? Não, a afirmativa 3 é verdadeira. Somente a afirmativa 4 é falsa? Não, a alternativa 4 é verdadeira. E todas as alternativas são verdadeiras? Não. Então, corretamente mesmo, a letra B é a nossa resposta de hoje. Somente a alternativa 2 é falsa. Ok? Então, aqui questão de número 2, né? Analise cada uma das sentenças a seguir e diga se são verdadeiras ou falsas. Se vocês quiserem, né, iniciar fazendo, a gente vai corrigir, então, agora, depois que vocês já fizeram. Letra A. 100 pertence ao conjunto dos reais não negativos? Sim, né? Ele pertence aos reais não negativos. Que no caso a gente poderia chamar de reais positivos, né? Mas como a gente está com o zero dentro desse conjunto, né? O zero ele não tem sinal. Então a gente chama, né, ali os reais não negativos, ok? Aqui, letra B. 100 não pertence aos reais não positivos? Sim, né? Ele pertence. Quer dizer, ele não pertence, né, gente? Se ele pertence aos reais não negativos, ele não pode pertencer aos reais não positivos. Ou ele é negativo ou ele é positivo, não pode ser os dois, né? Então, no caso aqui, como o 100 é um número positivo,
ele não tem como estar no conjunto dos números reais não positivos, né? Eu sei que é confuso porque a gente fala não duas vezes, mas imaginem que os R menos aqui são o quê? O conjunto do zero, né? No caso, ele vem do infinito negativo aqui, pode ser menos 100, por exemplo, né? Aí aqui ele vai até o zero, tá? Por isso que a gente não pode chamar de negativos por causa do zero, tá, gente? E aí, quando a gente tem o R com o mais, a gente inicia no zero e a gente pode ir até o 100, por exemplo, e continua infinitamente, claro, né? Mas observem aqui, ó, eu tenho menos 100, mas eu estou trabalhando com o 100. Então, o 100 ele não vai estar nesse conjunto aqui mesmo. Por isso que a letra B também é verdadeira, ok? Letra C, menos 16 pertencente aos reais. Não, né, gente? Menos 16 é uma raiz negativa e a gente não tem raiz negativa dentro do conjunto dos números reais. Tanto que quando a gente resolve aí vários exercícios que o resultado chega numa raiz negativa, a gente não pode prosseguir, porque esse tipo de número não existe dentro do conjunto dos números reais, certo? Menos π não pertence aos reais. Essa é falsa, porque o π ele é um número irracional. E o menos π claramente também vai ser um número irracional. E o número irracional está dentro do conjunto dos números reais. Então, a letra D é falsa, ok? Número 3. Qual a proposição abaixo é verdadeira? Então, letra A. Todo número inteiro é racional e todo número real é um número inteiro. Letra B. A interseção do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais tem um elemento. Letra C. O número 1,833333 é um número racional. E D. A divisão de dois números inteiros é sempre um número inteiro. Então, ele quer que a gente ache a verdadeira. Vamos começar, então, analisando aqui, né, a letra A. Todo número inteiro é racional? Sim, faz sentido, né? A gente tem aqui os nossos conjuntos. A gente tem o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números inteiros está aqui dentro. Então, sim, todo número inteiro é racional, né? Agora, todo número real é um número inteiro? Não tem como, né, gente? O conjunto dos números reais, ele tá aqui fora. O conjunto dos números reais é esse aqui. Esse número que tá aqui, ó, não é inteiro. Esse número que tá aqui não é inteiro. Então, não tem como ser. Essa primeira alternativa é falsa. Percebam que a primeira parte dela é verdadeira. Agora, a segunda parte dela não é falsa. E eu preciso que a afirmação toda seja verdadeira, né? Letra B. A interseção do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais tem um elemento. Tem um elemento, gente? Vamos lá. Conjunto dos números reais. E aí, no conjunto dos números reais, a gente tem os irracionais e os racionais. Existe algum elemento que seja racional e irracional? Não, né, gente? Eles são opostos, exatamente opostos, certo? Lembra da definição que nós estudamos. Um número, para ser racional, ele vai poder ser escrito na forma de uma fração. E o contrário é os irracionais. Qualquer número que você não conseguir escrever na forma de uma fração, ele vai ser irracional. Então, não tem como eu ter um elemento que seja comum aos dois conjuntos, ok? Letra C. O número 1,833333 é um número racional? É, né? 1,8333 é uma dízima periódica que é, sim, um número racional. Então, por enquanto, a letra C está verdadeira. Vamos só conferir ver se a letra D também não é verdadeira e, sei lá, a questão está errada. Mas olha só, letra C, a divisão de dois números inteiros é sempre um número inteiro? Não, essa é bem fácil de eu provar. 3 divididos por 2, que foi o que a gente mostrou no exercício anterior, é 1,5. 3 é um número inteiro, 2 é um número inteiro, 1,5 não é um número inteiro, então a letra D é a falsa, o que, portanto, nos leva à alternativa correta, letra C. O número 1,8333 é um número racional, ok? Número 4. Indique qual dos conjuntos abaixo é constituído somente de números racionais. Então, vamos ver. Observando todos os números aqui, né? A gente tem menos 1, 2, raiz de 2, π, menos 5, 0, 1 meio, raiz de 9,
Menos 2, 0, π, 2 terços, raiz de 3, raiz de 64, π, raiz de 2, menos 1, 0, raiz de 3 e 1 terço. Quais são os números que a gente conhece de certeza que são irracionais? Π, certo? Então, a gente sabe que o π ele é um número irracional. Ele não vai poder ser racional. Então, eu já consigo eliminar várias alternativas, olha só. Letra A não pode ser, letra C não pode ser, letra D também não pode ser, né? Por quê? Porque são números irracionais que estão dentro desses conjuntos. Agora, qual é outro número irracional que a gente também conhece? Qualquer raiz não exata, por exemplo, raiz de 3. E aqui, ó, no conjunto da letra B, eu não tenho raiz de 3. Ah, eu tenho raiz de 9, então também não é. Não, gente, raiz de 9 é uma raiz exata. Raiz de 9 é 3. O resultado, certo? Então, é uma raiz exata. Ela tem uma resposta. Então, ela não é irracional, ela é um número racional. Porém, raiz de 3, obviamente, né, que raiz de 3 tem uma resposta, mas a resposta da raiz de 3 é um número decimal não periódico, ou seja, um decimal que é infinito e que não tem número se repetindo depois da vírgula, certo? Então, a letra E, onde eu tenho raiz de 3, também vai ser falsa por causa da raiz de 3. Portanto, a única alternativa que sobra verdadeira é a letra B. Então, a minha resposta correta é letra B. Conjunto composto apenas por números racionais, ok? Gente, se vocês não entendem, né, a composição de cada um dos conjuntos, aqui é uma aula de exercícios, tá? Então, se vocês não viram as aulas 1, 2, 3 e 4, que são onde a prof explica cada um dos conjuntos, você precisa voltar lá e assistir antes de ver essa aula de exercício aqui, tá? Aqui a gente está aplicando o que foi estudado nas aulas anteriores, ok? Número 5, marca a alternativa incorreta a respeito dos números reais. Então, a gente está buscando aqui a alternativa falsa, ok? Vamos ver a letra A, então. Se a representação decimal infinita de um número é periódica, então esse número é racional? Sim, né? Essa é justamente a definição de um número racional. Se eu tiver um decimal infinito e periódico, ele vai ser um número racional, né? Que a gente chama de dízima periódica. Letra B, se a representação decimal de um número é finita, então ele é um número racional? Sim! Se a gente tiver um decimal que seja exato, tipo 2,5, 4,75, números que finalizam, né, que são decimais finitos, eles são sim racionais também. Letra C, todo número irracional tem uma representação decimal infinita? Sim, os números irracionais têm como essa a definição deles. Eles são números decimais que são infinitos e não periódicos, ok? Letra D, todo número racional tem uma representação decimal finita? Não, aí que entra o erro, porque a gente tem dentro do conjunto dos números racionais as dízimas periódicas, que são decimais infinitos, mas eles são decimais infinitos periódicos, que ficam se repetindo em determinada parte ali do seu decimal, ali da parte decimal, tem um número que fica se repetindo, né? Pode ser um número ou vários, né? Certo, gente? Então, a alternativa que está incorreta, né? Porque eles queriam a incorreta, cuidado com a pergunta, é a letra D. Todo número racional tem uma representação decimal finita, porque não é verdade. Então, tomem cuidado, olha só. Duas coisas importantes quando vocês forem fazer questões de múltipla escolha. Primeiro, leiam com atenção, aquele queria incorreta, aí você leu errado, que era a correta. Aí você lê a letra A e é verdadeira. Já vou assinalar a letra A porque tá certa. Não, gente, vocês precisam ler todas as alternativas, mesmo se vocês acham que já encontraram a alternativa correta. Porque daí você ia ler a letra B e você pensa, mas a letra B também tá verdadeira? Essa pergunta tá errada? Letra C também tá verdadeira, mas que essa pergunta tá errada? Aí você ia voltar a ler a pergunta e você ia ver, não, fui eu que li errado. Então, cuidado, tá, gente? Perguntas de múltipla escolha, vocês têm que tomar bastante cuidado na hora de procurar as respostas, ok? Número 6, um número racional qualquer, letra A, tem sempre um número finito de ordens, ou seja, de casas decimais? Não, né, gente? Um número racional pode ter infinitas casas decimais,
desde que ele seja periódica, né? A gente viu isso. Letra B, tem sempre um número infinito de casas decimais? Também não, ela não tem sempre um número infinito, né? Ela pode ter os dois, pode ter número finito de casas decimais ou pode ter infinito número de casas decimais, desde que elas sejam periódicas, desde que elas se repitam. Então, nem a letra A nem a letra B. Tomem cuidado com questões de matemática que falam em sempre, que falam em nunca, porque é muito difícil na matemática acontecer alguma coisa que seja sempre de alguma maneira, ou que nunca aconteça, certo? A não ser, né, algumas definições bem específicas, mas na maioria das vezes não é bom quando a pergunta fala em sempre ou nunca, tá certo? Letra C, não pode expressar-se na forma decimal exata. Claro que pode, né? A gente acabou de ver que eu posso ter um decimal exato, 1,5 é um número decimal exato. Letra D, nunca se expressa na forma de uma decimal inexata. Falsa, as dízimas periódicas são decimais inexatas, só que elas se repetem, mas elas são inexatas, né? Elas são infinitas. Letra E, nenhuma das alternativas anteriores. Exatamente. Então, todas elas são falsas, portanto, a única verdadeira vai ser a letra E, que fala que nenhuma delas é verdadeira. Tá certo? Então, eu espero que tenha ficado claro, né? Essa aplicação aí dos assuntos que a gente já estudou sobre os conjuntos numéricos, né? Conjuntos numéricos é um assunto que vocês vão utilizar bastante ainda no ensino médio, então eu recomendo que vocês entendam bastante deles, né, antes de vocês prosseguirem, certo? Não esqueçam de fazer os exercícios e de revisar o conteúdo que vocês têm disponível. Eu vejo vocês na nossa próxima aula, então.